Olá, pessoal! Hoje estudaremos sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para vocês estarem fixando o conteúdo. Além disso, eu também vou disponibilizar para venda um simulado contendo 50 questões sobre essa temática, sobre o Estatuto, e também 50 questões, um outro simulado sobre a Constituição Estadual de Minas Gerais, tá? Caso vocês tenham interesse, deixarei os links na descrição desse vídeo. Combos, tá? Um combo com valor promocional contendo os dois conteúdos, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo vídeo nessa playlist e em outras que podem estar ajudando nos estudos de vocês. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais. Bom, essa lei ela vai regulamentar as condições de provimento, ou seja, de preenchimento de quê? De preenchimento dos cargos que são públicos, assim como também vai regular as questões pertinentes a direitos e vantagens, deveres e responsabilidades dos funcionários que fazem parte do Estado de Minas Gerais. As considerações que estão nessa lei se aplicam também ao Ministério Público e ao Magistério. Bom, integram o Magistério os professores. E quem é funcionário público para efeitos de lei? Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público. É a pessoa que está vestindo a camisa de um cargo público, está cumprindo com uma atividade pública e está legalmente investida, amparada por lei. E o que é cargo público? Cargo público, para o efeito desse estatuto, é criado por lei, necessariamente por lei. Tem que ter um número certo, com uma denominação própria, vai ter uma nomenclatura. Um cargo de professor, por exemplo, um cargo de enfermeiro, um cargo de motorista, um cargo de auxiliar administrativo. E terá que ser pago pelos cofres, no caso aqui do Estado de Minas Gerais, pelos cofres públicos, nesse caso no âmbito estadual, ou seja, pelo erário. Bom, os cargos eles podem ser de carreira ou isolados. No caso de carreira, eles vão integrar classes. Você pode ter uma subida de classe, de acordo com o tempo de serviço, por antiguidade, também porque está se especializando, conseguiu concluir o seu mestrado, o seu doutorado, enfim. Por alguma razão, você teve uma ascensão, isso só é permitido num cargo de carreira. Já um cargo isolado, não. Você tentou para aquele cargo e você vai permanecer nele eternamente, até você concluir com o seu tempo de carreira. Bom, entendemos então que a carreira ela se integra em classes, e corresponde a uma profissão. E o que é classe? Classe é o agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento. Bom, na classe a gente tem a seguinte situação. Por exemplo, no caso do magistério, você pode ter diferentes classes, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. E aí essas classes elas vão ter ali uma denominação. Por exemplo, a classe A é a classe do professor adjunto, é aquele professor, por exemplo, que tem doutorado. Nessa classe A pode ter também um professor assistente que tem mestrado, pode ser o professor auxiliar, que ele tem graduação, ele não chega a ter uma especialização, a nível de mestrado ou doutorado. Aí tem a classe B já é o professor assistente, aí tem a classe C, que é o professor adjunto, e por aí vai. Ou seja, para cada classe, que a gente coloca uma letra, a cada classe ela vai representar um cargo da mesma profissão. Qual é a profissão aqui? De professor, mas cada um está ocupando uma classe. E quem está ocupando aquela mesma classe possui igual vencimento. E o que é carreira? A carreira é o conjunto de classes de mesma profissão, escalonadas segundo os padrões de vencimento. Então, juntando todas aquelas classes, classe A, B, C, D, E, a classe do professor adjunto, do professor assistente, do professor titular, do professor associado, enfim. Juntando todas essas classes, nós temos a carreira, que é a carreira do professor de nível superior, do magistério superior. Quais são as funções, as atividades, as incumbências de cada carreira? Elas serão definidas através de um regulamento próprio. E o que é quadro? É o conjunto de carreiras. Aí o quadro ele vai
incluir diferentes carreiras, não só, por exemplo, a carreira do magistério que eu estou citando aqui, mas vai também incluir carreiras do âmbito administrativo, ou seja, carreiras de diferentes áreas, tá? E aí vai compor o quadro de pessoal daquele órgão público, por exemplo. Vamos à primeira questão desse vídeo. Em breve eu irei disponibilizar um material, uma apostila contendo 50 questões sobre essa temática, tá? Para venda, caso for do interesse de vocês. Eu deixarei o link na descrição desse vídeo para que vocês façam uma compra segura através do site do Hotmart, beleza? Vamos lá. Constitui uma característica de cargo público, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais, o que? Letra A. Ser criado por decreto. Letra B. Possuir número incerto. Letra C. Ter denominação própria. Letra D. Ser pago pela iniciativa privada. Bom, nós vimos, né, que um cargo público, para efeito desse estatuto, ele tem que ser necessariamente criado por lei e não por decreto. Ele tem que ter número certo e não incerto. Ele tem que ter, sim, denominação própria. A letra C está correta e é a nossa resposta. E ele tem que ser pago pelos cofres do Estado e não pela iniciativa privada. Bom, os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros e claro que vai observar alguns requisitos que serão estabelecidos por lei. Como, por exemplo, né, ser brasileiro, ter mais do que 18 anos, né, ter 18 anos completos, também estar em gozo dos seus direitos políticos, enfim, alguns requisitos que normalmente estão presentes nos estatutos, de modo geral, tá? Bom, além disso, os cargos eles podem ser de provimento efetivo ou eles podem ser cargos comissionados. Os cargos de provimento efetivo são aqueles que você consegue investir através de concurso público de provas ou de provas e títulos. Você tem que prestar necessariamente um concurso público, tem que ser necessariamente aprovado nesse concurso e você será nomeado, você será convocado, nomeado e você irá assinar o termo de posse. A partir de então, né, você irá assumir um cargo público, né? Você vai entrar em exercício. E a partir daí, você será avaliado em 3 anos durante o estágio probatório. Alguns requisitos serão levados em consideração de acordo com a sua atuação no serviço público. E uma vez você sendo aprovado nesse estágio, você irá atingir a tão desejada estabilidade no serviço público. Bom, já o cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação e exoneração. Significa que você entra por indicação, por ser um cargo de confiança, mas você pode deixar esse cargo a qualquer momento, ele não gera estabilidade. Bom, os cargos de carreira que possibilitam aquela ascensão, eles serão de provimento efetivo, através de provas, através de concurso público de provas e títulos. E os isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, segundo a lei que os criar. Quem vai determinar se vai ser efetivo ou em comissão será a lei. Quem vai fazer o provimento de um cargo público estadual, aqui falando, né, de Minas Gerais, será o governador do estado. Ele que vai prover. Prover é o quê? Prover é fazer com que esse cargo ele seja preenchido. E como é que esses cargos podem ser preenchidos? Através de nomeação. A nomeação é através de concurso público, de provas ou provas e títulos. Bom, aqui o estatuto ele cita a promoção, né, que seria essa subida, essa ascensão para um nível imediatamente superior, normalmente com o aumento, né, dos vencimentos. No entanto, os artigos que versam sobre a promoção, eles foram revogados, assim como também os artigos que versam sobre a transferência, né, que falava dessa mudança de uma para uma outra carreira, né, essa mudança de carreira, tá, de um servidor. Então, essas formas de provimento elas foram revogadas de acordo com o estatuto. Temos também a reintegração. A reintegração é quando um servidor ele foi demitido, né? A demissão ela tem um caráter punitivo, tá? Por algum motivo ele deixou o serviço público por punição, cometeu algum crime, né? No qual ele não foi inocentado e aí ele deixou esse cargo. Alguém foi conduzido para preencher aquele cargo. No entanto, a demissão dele, após um tempo, ela foi dada como inválida. Daí esse servidor, ele retorna, ele é reintegrado para o serviço público. Ele volta, ele reassume aquela função que ele estava antes. E quem estava assumindo aquela função quando ele deixou, né, em aberto, é reconduzido para o cargo que ocupava antes, tá? Então a reintegração acontece por esse motivo. Também temos a reversão. Nesse caso, um servidor, ele foi aposentado, tá? Porque ele não tinha mais condições, né, de exercer aquela função. Só que os motivos que levaram à sua aposentadoria, eles foram dados como
insuficientes. Daí esse servidor ele reingressa, né? Ele retorna ao cargo que ele ocupava antes, através da reversão. E o aproveitamento é quando o servidor ele foi posto em disponibilidade por algum motivo, porque, por exemplo, o seu cargo público deixou de existir, foi extinto, porque ele foi considerado desnecessário ao interesse público. E aí aquele servidor ficou posto em disponibilidade, ele está ali esperando alguém oferecer para ele, né, uma nova função, uma função compatível com aquela que ele ocupava antes. Tá? E aí ele é aproveitado em alguma função, né, com vencimentos equivalentes. Nós vamos ver melhor, tá, essas formas de provimento ao longo dos próximos vídeos. Agora, para a gente estar fechando esse vídeo, vamos ver quais são os requisitos para que você consiga preencher um cargo público. Eu já tinha citado alguns, né, como ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, né, ter cumprido com as obrigações militares, estar quite com as obrigações militares, estar em gozo dos seus direitos políticos, né, estar cumprindo com o sufrágio universal, que é o seu direito ao voto, também ter boa conduta e gozar de boa saúde através de inspeção médica. Uma das etapas, né, quando você está tentando ser aprovado em um concurso público na parte da perícia, é o exame médico, né, para ver se você está apto, se está gozando de boa saúde para cumprir com as tarefas de seu cargo. E também ter sido habilitado previamente em concurso público, né, de provas ou de provas e títulos, salvo quando se tratar de cargos isolados para os quais não existem essa exigência, e ter atendido as condições especiais, inclusive quanto à idade, prescritas no edital do concurso. Algumas condições especiais, né, por exemplo, se tratando de um cargo de motorista, tem que ter habilitação, por exemplo. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte: segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais, são formas de provimento de cargo público, exceto letra A, aposentadoria, letra B, nomeação, letra C, reintegração, letra D, reversão. Bom, gente, a aposentadoria ela é uma forma de deixar um cargo público vago, tá? É uma forma de vacância e não de provimento, tá? O provimento é um preenchimento de cargo público. A vacância é você deixar esse cargo vago. Portanto, a aposentadoria é a nossa exceção e é a nossa resposta. Fala, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. Aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos, beleza? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.